Fala pessoal, tudo bem? Mais um TEAScast começando aqui. Esse é o 10º episódio do TEAScast, não tinha como a gente não trazer um camisa 10, então por isso que hoje a gente trouxe aí o Matheus. E para começar, esse aqui é o episódio do TEAScast, TEAS Empreendedorismo e Inovação. Eu sou o João Victor. E eu sou o Gabriel. Nós dois atualmente estagiamos no TEAS e a gente coordena o espaço, os nossos eventos, tudo que a gente faz aqui. O TEAScast é um podcast que visa trazer aqui empreendedores, alunos, pessoas de fora e dentro da faculdade para falarem sobre temas que estão rondando aí empreendedorismo e inovação. E hoje a gente trouxe o Matheus, que é um aluno de mestrado aqui da FEA e que atualmente tem uma startup que é muito voltada para o ramo de biotech, né, Matheus? E a gente até trocou uma ideia lá no TEAS, antes de gravar esse podcast, sobre o quanto que a gente, às vezes, acha tão complicado e olha pouco para esse lado de biotech, né? Então a gente trouxe o Matheus para falar um pouco. E aí, Matheus, pode começar se apresentando um pouco do seu nome, há quanto tempo você está aqui, um pouco da startup. Legal, pessoal. Agradeço pelo convite aí, primeiramente. Me chamo Matheus Loureiro, sou formado em Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Então eu estava longe daqui antes de vir para cá. Eu vim para cá por conta da startup, da GNGBA, aqui para Ribeirão Preto. E aí eu comecei o mestrado esse ano, em março, na área de gestão da inovação, né, mais especificamente hubs de inovação, que é o meu objeto de pesquisa, né, e tem muito a ver assim, com o que eu quero como papel dentro da empresa e o que eu acho que vai ser essencial eu estar me capacitando para conseguir exercer ali, né? Porque a gente vai precisar trabalhar muito com essa parte de gestão e inovação para que a gente possa conseguir fazer os projetos de inovação que a gente já começou a executar e que a gente busca ali, obter os nossos objetivos. Total, cara. Legal você falando que você se formou em Engenharia de Bioprocessos. Esse é um curso que tem na USP também de Pirassununga. O que me deixa curioso é que eu também tinha um pezinho na engenharia, só que daí eu mudei para administração. E você até está no mestrado, né? Isso. E ele é mais voltado para administração. O que levou você a não continuar a engenharia e ir mais para essa área da inovação, da administração? Cara, eu acho que... Não vou dizer que eu escolhi o curso errado, mas assim, eu comecei a me identificar mais com esses temas. Durante a graduação, eu via muitos assuntos de fora, assim, né, mais voltados para essa área. Então, eu comecei a me identificar assim. E aí, quando veio a ideia da empresa e tudo mais, que eu vou até falar para vocês como é que funcionou isso, aí eu, né, comecei a ver como meio que uma mudança de área, assim, né? E aí eu peguei essa função dentro da GNGBA, né, que é uma função menos técnica, né, e todos os nossos outros sócios e parceiros são voltados para a parte laboratorial, de pesquisa e desenvolvimento mesmo, hard science, né, raiz, né, e eu fico nessa parte ali de pesquisa de mercado, planejamento de negócios, parcerias, fazer networking, né, participar de eventos que são relacionados a networking. Então, foi isso que me levou aí a mudar e ir para essa parte mais ADM, mais, né, administrativa. E assim, acho que durante a faculdade eu comecei a assim, ter bastante dificuldade, não ter bastante dificuldade, mas ver que assim, a parte laboratorial, que eu entrei na faculdade, justamente eu quis fazer biotecnologia por conta da parte laboratorial. Sim. E aí eu acabei não me identificando quando Nossa, eu foi entrei. exatamente o que aconteceu comigo. E comigo também. Exatamente. Então, acho que acontece com bastante gente mesmo, acaba pegando. Assim, muita gente se identifica muito, né? Tem até gente que eu acho que entra achando que não vai se identificar, acontece o contrário. Sim. E pessoas que acho que, sei lá... Acho que aquilo vai ser isso que eu vou fazer. E no final eu encontro um caminho totalmente diferente. Exatamente. Sim. Matheus, é muito legal você mencionar isso, porque igual o Loreno falou, eu concordei, porque nós três temos uma trajetória parecida nesse sentido, de entrar em um curso e olhar para o lado depois que você entrar e falar, cara, não era isso que eu esperava e mudar de trajetória, né? Muito legal você tocar nesse ponto, porque, tipo, é legal para mostrar para o pessoal que está assistindo a gente, porque tem
tem pessoas que assistem que às vezes ainda não estão na faculdade, que estão prestando um vestibular e tudo mais. E por a gente muitas vezes entrar novo na faculdade, você não tem certeza do que você quer fazer e tá tudo bem, né? Então, assim, temos 3 pessoas aqui que, entraram sem tanta certeza, que pensavam em uma coisa, mudaram, mas que estão seguindo rumos diferentes, né? Como que você lidou com isso, assim, com a mudança, porque entre aspas brusca um pouco de áreas, assim, como que foi essa mudança para você? Pra mim até que é tranquilo porque eu gosto mais, né, dessa parte. Então, Total. eu tô gostando, principalmente agora no mestrado, tô vendo muita pesquisa em administração, tô vendo várias áreas até que eu nem estava pensando, né, quando entrei no mestrado, mas várias áreas, né, de atuação que existem de administração, principalmente nessa parte de pesquisa, que, sei lá, eu nem imaginava, sabe? Sim. Então, a administração, às vezes, parece que é algo que é pouco amplo, Sim. né? Mas, cara, tem muita coisa, assim. Total. É muito interessante isso. E até bom para quem faz administração, porque gera um leque de oportunidades grande. Com certeza. Você ganha um background e isso que eu ia até te perguntar. Porque fala assim, você que foi lá fazer engenharia e hoje está em contato com a administração, se vocês tinham entidades lá na UFPR, porque fala assim, para você ter esse contato direto e querer mais para esse lado administrativo, como que você despertou esse gatilho? Cara, a gente tinha algumas entidades estudantis, assim, né? Eu participei de bastante coisa durante a graduação, assim, tipo, eu participei. Puxou. Eu gosto muito de parte de ensino, assim, particularmente. Legal. Sempre foi uma parte que eu gostei. Eu acho que eu peguei, sei lá, em quase metade dos semestres eu peguei monitoria, então eu peguei monitoria de álgebra linear, Nossa. e geometria analítica, aí depois eu peguei... Algelinho o pessoal sofre, né? Meu Deus do céu. O pessoal sofria. O pessoal sofre. Nossa, às vezes o pessoal vinha... Tinha gente que vinha sempre, assim, na monitoria, mas tinha gente que vinha meio para socorrer. E aí... Um dia antes da prova ele ia. Não, ia. Teve gente que já veio no dia, porque a prova era tarde e a monitoria era de manhã. E, Matheus, me salva. Nossa. Cara, e tipo, eu meio que abraçava, assim, vamos, porque o que der você vai absorver Nossa, aqui. que legal. Nossa, e o pessoal ia assim, eu sei que, é claro, não é a melhor forma de lidar com a graduação, né, mas algumas pessoas acabam fazendo isso e eu não me importava, eu me importava em, vamos lá. Ainda mais sabe? fazendo engenharia, cara, porque fala assim, não dá pra você focar em tudo, é muita coisa. É a faculdade, aí a entidade, aí você vai praticar algum esporte, e você vai trabalhar. É difícil, velho. Nossa, acho que esporte foi as coisas que eu menos fiz, assim, mas, sei lá, acabou... eu acabo fazendo outras coisas e meio esquecendo, né? Aí, ultimamente eu tenho feito um pouco mais, mas... Então, aí eu peguei monitoria de álgebra linear, aí eu peguei física 1 2 vezes, peguei física 3, que é a parte de elétrica. O terror Esse daí da faculdade. esse era o terror até pra mim, sabe? E olha que ele era monitor. Então... E era meio terror pra mim também. Caramba. Aí, e eu ia pegar monitoria de fenômenos de transporte, cheguei a pegar, eu tenho até um certificado de acho que 15 dias de atuação, tipo, nem teve monitoria nenhuma. Fenotran? Fenotran, porque foi bem a época da pandemia, então eu peguei nesse semestre, no primeiro de 2020, e aí veio a pandemia e parou e não teve mais, né? Sim. Aí nessa parte depois, tipo, quando teve, né, a pandemia, a parte online, assim, daí já não teve mais nada disso. Mas eu participei do centro acadêmico também. Legal. Eu era assessor ali da secretaria, ajudava em... bom, no que precisasse, mas assim, eventos, né, que a gente fazia, a parte de organização, a parte de buscar patrocínios, essas coisas. Eu lembro bastante teias, né? Falo sim, fazer sim. evento, buscar patrocinador também. Bem legal. Não, isso é legal. Eu acho que é uma experiência bacana, assim, também. E aí eu participei da Escola Piloto de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia, que era basicamente assim, um projeto de extensão voltado a pegar algumas áreas que eram importantes para o profissional, engenheiro de bioprocessos, mas o curso ainda não contemplava, porque assim, o mercado se atualiza muito mais do que as grades curriculares dos cursos da faculdade.
Imagino. Então isso era voltado assim para suprir essa demanda, né? E aí a gente montava cursos, né? Eu dei aulas nesse projeto. E um pouco antes disso eu também participei de um projeto era também de extensão, né? De aplicativos para o ensino da matemática. Então era tipo TICs, né? Tecnologia de Informação e Comunicação, para o ensino da matemática. E aí eu gerei bastante material, assim, eu fiz um curso numa escola pública lá da cidade para professoras que ainda não tinham muito contato com tecnologia. Nossa, que Então legal, a gente ensinava tudo, assim, para eles, bem tipo, Bizarro, simplesinho até usar os aplicativos e como eles ou elas podiam usar esses aplicativos para ensinar conteúdos diversos, né? Melhorar a didática. Nossa, muito Uma legal. alternativa didática, né, para o ensino dos alunos, principalmente porque às vezes os professores acabam se desconectando, né, tipo, por gerações dos Sim. alunos. E aí os alunos estão muito ligados no celular e os professores não, e assim, acaba sendo uma alternativa bacana, né? Total. Aí eu fiz isso daí, e aí o material todo que eu gerei acabou fazendo parte de um livro. Aí eu virei coautor desse livro aí de tecnologias de informação Nossa, e eu vou comunicação. querer ler esse Bem legal. livro porque você falando de escola eu me identifiquei muito, estudei escola pública a vida inteira e eu sempre gostei muito disso. Agora no CMF eles estão até me dando essa oportunidade de ir nas escolas e ensinar educação financeira, que é algo que eu também gosto muito. E essa paixão de lecionar, tipo, eu também tenho. Fico muito feliz. Cara, é legal, né? É muito legal mesmo. E o tanto que isso acrescenta como pessoa, né? Tipo, Sim. de uma forma animal, que eu tenho Nossa. certeza que hoje traz impacto para sua startup, para o trabalho que você faz, por Sim, exemplo, sim. né? Cara, E até puxando esse assunto, Matheus, da startup, né? Que eu acho que é um assunto muito curioso e é muito legal para a gente entrar, até para falar um pouco de financiamento para o pessoal que está estudando aqui, seja da pós, seja da graduação e que, pô, tem uma startup ou vai criar pô, a gente sabe que a maioria das pessoas aqui não tem dinheiro delas para começar uma startup. E o Matheus é um case super legal, assim, que a gente pode falar de como ir atrás disso também. Mas antes, vamos ir do começo, né, da Gene de Bar. Cara, como que começou? Quando que foi? Foi entre amigos? E o nome também, né, que é um nome muito curioso, Gene de Bar. De onde que veio essa ideia? Nossa, muito sacada, muito genial. Sim, cara, a gente de Bar surgiu a ideia ainda na graduação. Foi assim, eu sempre tive vontade de fazer alguma coisa de negócio, assim, sabe? De empreendedorismo. Tipo, eu me imaginava abrindo uma pequena empresazinha, trabalhando ali, tipo, foi algo que eu achava legal, né? Legal. Aí, durante o curso, na graduação, tinha um edital de inovação, lá do Paraná, né? E ele dava 40 mil reais. E aí, nesse edital, eu tinha um colega lá na época que a gente foi fazer junto, né? Isso daí. Caramba. E era algo totalmente diferente da gente de Eba. Uhum. Era um projeto de biocompósito, assim, era basicamente embalagens biodegradáveis com materiais que vinham de fungos. Então, até existe uma empresa que faz isso hoje, aqui no Brasil, que está desenvolvendo bastante, e lá fora tem assim, mais iniciativas nesse sentido, né? Mas, por que eu estou falando isso, né? Para falar daí do início da GNGVA. Essa ideia não deu certo, acabou dando errado por conta do time, né? Então, esse menino que eu comecei aí, que era meu sócio na época, acabou, cara, não sei, não era a pessoa certa, pelo menos pra mim, né, pra gente fazer. Então, o time eram 3 pessoas e acabou dando errado, né? Então, era um time pequeno, mas acabou não dando liga. E a gente, aí eu fui o primeiro a sair, eu falei, pessoal, não dá, vou ter que sair. E aí eu era um professor também na época que era nosso sócio, ele ficou um pouco, Matheus, tal, você não quer, você vai realmente sair e tudo. Aí beleza, aí deu uns meses ele pegou e falou, não dá, eu vou sair também. Nossa, ficou só você? Não, eu fui o primeiro a sair. Ele foi o primeiro. Aí, Caraca. assim, acabou, né, a ideia, acabou não indo pra frente, mas nessa vibe que eu tava, acabou surgindo a ideia da GNGBA, né, que foi assim, a gente teve uma aula de engenharia genética
em que a professora estava instigando os alunos a pensarem, né, em startups, em iniciativas de empreendedorismo nesse sentido, falando para a gente que no Brasil se desenvolve muita ciência voltada a medicamentos biológicos, vacinas, e só que a gente tem muito pouco, assim, a gente não sai muito do que é produzido nas universidades, nos institutos de pesquisa, né? E isso gera, por exemplo, né, um resultado que a gente pode observar disso é a quantidade de medicamentos de alta complexidade que são importados pelo SUS. Ou seja, praticamente tudo. Exatamente. Praticamente tudo que é medicamento biológico é importado. Hoje melhorou um pouco esse cenário. Algumas empresas como Blau Farmacêutica, a Cristália estão investindo bastante nisso, mas claro que demora, né, bastante, então não se tem ainda muito, ainda está muito aquém. Não tem esse investimento na educação, porque fala assim, o que custa mais caro? Pensando em variação do PIB, você ficar importando toda hora ou você investir em educação e tecnologia para fazer aqui? Exatamente. E até quando veio a pandemia, a gente percebeu, nós, como tipo, Brasil, e muitos outros países perceberam o quão dependentes nós somos e os outros países são dos países que fazem isso, que hoje principalmente a China e a Índia. Então, assim, 70%, 80% vem tudo de lá e a gente percebeu que, cara, se eles falarem, não tem mais, cara, eles estão no mato, entendeu? Se o dólar subir muito também... A gente também se prejudica bastante, né? Então a gente acaba sendo, assim, diretamente impactado, né? E nas vidas mesmo, porque tem medicamentos biológicos de alta complexidade que são, tipo assim, se a pessoa ficar algum tempo sem, acaba gerando efeitos colaterais, assim, efeitos colaterais não, são problemas que, assim, não revertem, sabe? Sim, sim. Então tem problemas isso, crônicos. Cara. Tipo, por exemplo, tem uma doença que vai, como se chama isso? Doença... degenerativa, né? Sim, sim. E aí, esse tipo de doença, quando a pessoa tem, né, uma falta, acaba... Então, assim, isso é o que a gente fica suscetível, né, por ficar dependente. Sim. E aí, beleza, a professora estava falando isso, né? E aí eu falei, né, pra Luciane, que hoje é minha sócia, falei, viu, por que você não... E daí ela gosta bastante dessa área, ela era orientada dessa professora, que é a Flávia, e aí eu falei assim, meio que pra, né, tipo, colocar essa semente assim na cabeça dela, tipo, pô, por que você não faz isso, tal, se dá essa área, né? Se inscreve para algum programa de tal, assim. Sim. E aí ela falou assim, beleza, você entra comigo, o que eu faço? E assim, não era a minha intenção, né? E você queria só incentivar, né? Exato, né? Sim. Aí eu falei, tá bom, eu não sou muito bom nessa área, né? Ela falou, não, você faz a parte ali de... Você fica, tipo, a gente divide as funções, eu fico mais no laboratório e você faz as coisas mais burocráticas que tiver. Eu falei, não, beleza, vamos fazer. Aí a gente pegou editais e tudo mais, a gente foi conversar com a Flávia, com outra professora também de Química, a Paula, e aí elas toparam assim, participar, não de primeira, mas a gente ainda teve que falar algumas vezes com elas para convencer, assim, né? Porque, meio loucura, assim, a gente tem pouca estrutura, é algo bem complexo, né? Tanto que hoje a gente consegue desenvolver assim de forma mais avançada porque a nossa equipe tem a Luciane e a Letícia que fazem mestrado e a Luciane já está indo para o doutorado, então ela ganhou bastante experiência. Ela trabalhou também em um laboratório de testes para Covid que também aprendeu bastante técnicas que ela usa hoje. Caramba. E a gente tem o Luiz,
que é pós-doutor em biociências e biotecnologia, e ele é daqui de Ribeirão Preto, né? Eu até falar, a gente veio para Ribeirão Preto por conta dele. Caramba. E aí a gente tem nós 4 e pro PIP a gente tem a Luciana e a Bruna que a Bruna é muito recente, eu nem conheço ela, pra falar a verdade, o Luiz que conhece há muito tempo. Legal. Então a gente ele puxou a Bruna assim e falou, ó, pessoal, tem a Bruna aqui que ela consegue participar do PIP, ela tá fazendo pós-doc e tal, então e aí a gente vai incluir ela. Então a gente tem uma equipe assim técnica bem assim, o mínimo Só camisa 10. O mínimo é tipo de mestrado para frente, né? Sim, nossa, eu sou muito forte. o menos avançado nesse quesito, né? Eu ainda tô no começo do mestrado e a Letícia já tá, acho que do meio pro fim. Sim. E a Luciane já tá entrando no doutorado. Caramba. Exato. Que legal, cara. E bom, então a Gendiebá começou assim, né, com ideia assim e tal, e a gente pegou um edital lá do Paraná que dava 20 mil reais pra gente comprar alguns reagentes assim e trabalhar no laboratório, né? Sim. E, cara, acaba sendo, tipo, bom, é meio óbvio, né? Mas não dá pra nada, assim, de você Nossa, compra algumas coisas, imagino. reagentes, é muito caro. É caro. Né? E para fazer os desenvolvimentos, né? Então, eu até lá eu ainda cheguei a participar um pouco da parte laboratorial bem no comecinho, mas aí logo em seguida a gente conseguiu montar a equipe com a Letícia, com o Luiz, né? E aí a gente estava participando de um edital, era um programa de aceleração, na verdade, para essa parte de planejamento de empresa, sabe? Modelos de negócios, todas aquelas ferramentas que a gente tem, né, para planejar a empresa, fazer pesquisa de mercado, essas coisas. A gente participou e isso daí já na pandemia, assim, né? E aí a gente recebeu um e-mail do Luiz falando sobre uma tecnologia para produção de proteínas recombinantes. Aí eu falei, nossa, tipo, bem o que a gente quer fazer, né? Aí eu respondi ele com um mega atraso, porque a gente tem um e-mail da empresa que a gente tinha criado e tinha feito um site, assim, mas a gente não tinha ainda o costume de ver ele periodicamente, né? Então, acho que, sei lá, eu fiquei uns 2 meses para responder ele. Aí, quando eu respondi, ele respondeu logo em sequência, assim, tipo, para marcar uma reunião e tal. Aí, beleza, a gente já marcou, conversou. E aí ele tinha ele estava montando uma empresa aqui em Ribeirão Preto, meio que nessa mesma linha que a nossa. Caramba. A gente falou, beleza, vamos se juntar e a gente vira uma coisa só, né? Nossa, que legal, cara. Aí a gente manteve a Gendiebá, a dele a gente não manteve, né? Mas basicamente a mesma coisa, a gente só manteve aqui a nossa identidade. E, Perfeito. cara, aí falando de FAPESP, assim, essas coisas, né? A gente veio para cá para incubar a Gendiebá na Supera, né? Sim, Que é ali a Supera Park, que tem a Supera Incubadora aqui da USP de Ribeirão Preto. E aí a gente se inscreveu, fez ali participou, né, tem que fazer pitch, tem que escrever um formulário, assim, aí a gente passou na Supera, beleza, a gente veio, né, pra cá. Caramba. E vocês não participaram de alguns hackathons antes de ir pra Supera? Cara, o programa de aceleração que a gente participou online, tinha que fazer pitch, eu acho que toda semana. Tipo, Caramba. a Luciane que fazia os pitches desse programa e, ela, tipo, fez muito pitch, cara. Nossa, nem imagino. Caramba. A gente fazia reunião para montar e ajustar, né, e ajustando ali as ideias. E a gente fez vários pitches, assim. Hackathon, a gente participou, acho que de um hackathon antes disso, que a Luciana ganhou até um prêmio. Nossa, bem bacana. Animal, caramba.
e a gente participou de um outro evento, assim, que era de apresentação. Não chegava a ser um hackathon, Sim. mas era de apresentação, assim. Com pitch. Pitch, é. Total. Aí eu apresentei o pitch nesse daí. Caramba. São coisas assim que a gente vai fazendo, né, e vai sendo... A gente vai ganhando experiência nessa parte, vai divulgando também a nossa ideia, né? Total, cara. E foi legal você ter falado do Supera, porque o Supera ele tem um reconhecimento fora da USP, que a galera não tem noção, né? Supera hoje é uma incubadora sensacional, sabe? E assim, e às vezes a gente tá na USP aqui, tem um acesso tão fácil, não tem essa noção do Supera, né, Matheus? Cara, a Supera, ela ganhou não, né? Mas ela foi classificada entre as 20 melhores incubadoras do mundo dentro de uma universidade. Então, que absurdo, a Supera é realmente muito reconhecida nacionalmente e internacionalmente. É um parque tecnológico que está crescendo muito, tem startups de todas as áreas, então tem o pessoal de tecnologia TI, aplicado agronegócio, aplicado também a biotecnologia, tem o pessoal já parte de varejo, enfim, tem diversas áreas e tem o pessoal das startups de base tecnológica. Muitos deles acabam montando um laboratório lá na Supera mesmo. Então lá tem espaço para você fazer os desenvolvimentos de produtos, animal, sabe? cara. Que são projetos que, cara, você tem que querer muito, porque demora muitos anos. Então, assim, aquela coisa, né? Tipo, não basta só querer, cara. Você precisa ainda, sabe? É realmente bem... É um processo, assim, né? Que demora bastante. Então, você precisa ter essa paciência e principalmente, eu acho que muito importante é a sua equipe ter noção disso, sabe? Eu acho que a primeira equipe que eu tive em outro projeto lá, ela ruiu, basicamente porque uma das pessoas acabou não estando na mesma vibe, né? Alinhada com a expectativa, né? Exatamente. Caramba. Então é algo que a gente conversa e reforça bastante na equipe durante as reuniões. Sim. Sobre o que a gente está fazendo, onde a gente quer chegar, o que a gente precisa fazer para chegar, as oportunidades de editais, de financiamento que a gente tem, de participação de eventos, de divulgação e como que a gente quer chegar nisso, né? Então, aonde que a gente quer chegar e como, quanto dinheiro a gente precisa, quais etapas a gente precisa percorrer para chegar lá. E é importante que todo mundo esteja bem ciente disso e queira, de fato, estar nisso, né? Senão acaba não vai, sabe? Total, cara. Então, hoje acho que a gente tem uma equipe muito bacana mesmo. Para vocês entenderem onde vocês chegaram, eu peguei aqui uma postagem do Supera Park, a gente até divulgou isso no TEAS, é uma pesquisa da Global Startup Ecosystem Index, que é um relatório anual realizado pelo Centro de Pesquisa da Startup Blind. Olha que loucura! No ranking global, o Brasil está em 27º e Ribeirão Preto está em 15º. Nossa, cara. Com o Supera Park. Tipo, absurdo, gente. Aqui a gente tem um ecossistema muito forte que às vezes as pessoas não têm noção, né? Tipo, a gente está num lugar muito propício para isso. Então, acho muito legal trazer o Matheus aqui e outras pessoas, igual a gente já trouxe o Thiago esse ano aqui, que tem a MyoMind, né? Porque a pessoa que quer empreender tem que saber que, cara, aqui em Ribeirão, se você já estuda ou se você quer vir estudar aqui, você está no lugar certo. Assim, aqui, principalmente em Ribeirão Preto, 15º no ecossistema de startups. Total. Então aqui é um lugar perfeito para você lapidar e colocar a sua ideia no papel e fazer acontecer. Não, de fato, aqui acho que a fé ali com o TEAS, né, e vocês promovem diversos eventos, tem vários editais, então para quem tem uma ideia legal, ou já tem já uma equipe, algo já mais também estruturado, né? Por exemplo, teve o edital agora do Santander com a USP, né, de promoção de bolsas para empreendedorismo, né, para que você consiga desenvolver o seu projeto, o seu produto, né, ou o seu serviço, enfim, né, o seu bem ou serviço. E tem diversos editais assim que acabam surgindo, que às vezes não necessariamente estão em Ribeirão Preto, mas é bom que você esteja nesse ecossistema para que você tenha todo o apoio, sabe? Então,
por exemplo, o Supera, cara, ele te dá, quando você entra, você participa de um programa de capacitação bem interessante, assim, Muito bom. que vai te ajudar muito a lapidar a sua ideia, Sim. lapidar o que você quer entregar, sabe, de valor e apresentar isso para investidores ou clientes ou para quem quer que você queira apresentar, ou seja, o alvo que você queira, né? Perfeito. E, cara, até em relação a questões jurídicas, sabe? O Supera, ele tem, assim, a equipe do Supera, eles têm uma pessoa para cada coisa que você precisa e eles te dão esse suporte, né? Até em relação, por exemplo, a contatos, eles são muito fortes, né? Por exemplo, a gente conseguiu agora o PIP1 da FAPESP, né? Que o PIP, ele é o Programa Inovativo para Pequenas Empresas. E aí tem o PIP2 também, né? Que é o PIP que a gente quer agora aqui para frente, mas para desenvolvimento do nosso produto e a gente, para esse produto que a gente está desenvolvendo, que é um medicamento veterinário para tratamento de um câncer felino, causado pelo vírus da leucemia felina, a gente tem feito assim, pesquisas de mercado e um planejamento para o desenvolvimento desse medicamento e a gente conseguiu o interesse assim, de uma farmacêutica veterinária justamente por conta do Supera, sabe? Então, assim, eu cheguei assim e falei pro Saulo, Saulo, a gente tem um programa assim e tal, a gente gostaria de apresentar isso para uma farmacêutica veterinária, né? E aí, vocês têm contato com algum e tal? Aí eles passaram o nosso contato, a gente conseguiu marcar reuniões, apresentou e daí hoje a gente tem, assim, para o PIP eles mandaram uma carta de interesse e aí a gente tem até uma etapa para chegar para que eles para que a gente faça uma parceria assim ou de sociedade ou de algum investimento com eles ou pode ser tipo um investimento vinculado, né, à sociedade, mas eles basicamente querem colocar o nosso produto no mercado. Então é algo que desperta interesse, assim. A gente sabe que se uma empresa grande tem um interesse em colocar isso no mercado, a gente acaba tendo uma validação, sim. É uma validação, Nossa, né? Total, cara, total. Não total 100%, porque nunca é 100%. Sim. Né? Pode chegar no mercado e sei lá, né? não dá certo. Mas é uma indicação bem indicativo. Bem interessante. Nossa, não adianta, é o tal do network, não dá para abrir mão, porque fala assim, você pode ter uma ideia fenomenal, maravilhosa, mas se você não tiver a pessoa certa para fazer isso impulsionar, vai ter etapa que para você dar um passo a mais precisa. Sim. Cara, eu participei de um evento em São Paulo em maio, que era um encontro de indústrias farmacêuticas. Né? Então, a gente tinha representantes ali de diversas indústrias nacionais, multinacionais, e justamente para fazer networking, para gerar novos negócios, conhecer as necessidades de uma empresa, outra, né? Se dá liga, se o que você precisa ou tem a oferecer bate com o que eles precisam ou têm a oferecer. E esse evento é um evento caro que eu consegui participar com um desconto assim, gigantesco por conta de uma parceria do Supera Park com os organizadores do evento. Nossa, então, bom, assim, se chama Pharma Meet, um evento, foi bem bacana. Eu acho que vai dar negócio, assim, né? Por networking feito no evento. E, assim, é mais uma das inúmeras vantagens que a Supera tem de oportunidades, né? Então, a Supera, ela te dá muitas oportunidades, ela abre muitas portas. Eu acho que essa é a maior vantagem, assim, de você estar lá. Além de, você tá conversando, você tá lá, daí você conversa com as pessoas, tem insights, você tem um problema que a pessoa também tem e já resolveu de tal forma, então você consegue também ter essa ajuda, sabe? Você acaba gerando uma rede de apoio, assim, de pessoas que estão passando por problemas parecidos, né? Porque acaba sendo muito solitário, assim, na jornada de empreender, né? Não é, assim, algo super
né, Glamouroso. é glamouroso. Não, Não é glamouroso, né? É algo, na verdade, que demanda muito esforço e que ninguém tá vendo, né? Sim. Então, passar por ter contato com pessoas que estão passando pela mesma coisa e conseguir conversar sobre isso é bem interessante. Assim. Esse famoso fazer esforço quando ninguém tá vendo é tipo aquele trabalho enquanto eles dormem. Cara, mas é a realidade do empreendedor, né, bicho? Não tem como fugir, assim. Pior. E outra coisa, cara, que eu queria saber também de você, em relação ao Supera, já faz quanto tempo que essa parceria existe? A gente incubou lá em 2022, no meio do ano, assim. Então, tá fazendo 2 anos agora. Caramba, que legal, bicho. E você sente que o quanto isso agregou no seu negócio, entrar na Supera? De 0 a 10. De 0 a 10. 11, talvez? Assim, 10, assim, porque, claro, a gente ainda tem muita coisa pra fazer, pra conseguir, mas a gente já está muito mais avançado do que a gente estaria sem estar na Supera, sabe? Então, total. cara, eu acho que é essencial. Não tem ninguém que está montando uma startup que fala, não vou pro Supera, sei lá, não vale a pena para mim. Não, acho que todo mundo pensa, não, vale. Sim. Porque, cara, tá em contato com as pessoas, com outras empresas e contato com outras empresas grandes. Para startup, assim, cara, é muito essencial, sabe? Sim. Matheus, você tocou em alguns pontos que eu achei muito interessante, até caminhando, acho que acho que talvez o principal ponto que a gente tem para trazer aqui, além da questão de uma ideia muito diferente, né, que é empreender como biotech, é todas essas oportunidades que você falou. Supera, bolsas como a FAPESP, que a USPIN, o Santander oferece. Como ficar por dentro de tudo isso? Como, sabe, ficar sabendo das coisas? Porque às vezes parece tanta coisa, né? Você daria alguma dica de como você se inteira desse tipo de coisa para o pessoal que está assistindo, que às vezes tem essa vontade de buscar esses recursos também? Cara, vicia teu algoritmo. Pega e começa a pesquisar que ele começa a te mandar Coloca coisa. teu interesse. Também. Teu interesse. É bacana assistir... É bem bacana o que eu gosto de fazer, é assistir algumas palestras de empreendedores que conseguiram atingir um determinado nível bacana. Sim. E eles contam como é que foi. E aí ali você vê tipo do que eles participaram, sabe? Como é que eles conseguiram. Legal. E aí você começa a pesquisar esse tipo de coisa. Começa a pesquisar edital, né? Começa a ficar por dentro. A incubadora, ela divulga bastante coisa. Então, assim, estando no Supera, você também consegue bastante dessa divulgação, sabe? Por conta disso, né? Tem grupos e eles mandam e-mail, oportunidade X, tal. Eles vão mandando, tipo, um monte de oportunidade. Cara, tem mais oportunidade do que você consegue se dedicar. Imagina. E é bom depois porque... tem que saber filtrar, né? Porque às vezes na verdade, sim. Você depende, tipo assim, você quer tanto fazer, mas você só não vê a oportunidade. A oportunidade aparece e aquela oportunidade vai mudar a sua vida para sempre. Então, é isso aí, cara. Tem até que filtrar mesmo, tem que se ver aonde, por exemplo, você tem que saber o que você quer. Sim. E aí você você vai acabar vendo, né, vários editais e aí você vê o que se enquadra para você e não. Porque não adianta você participar de algumas coisas que vão te desgastar, vão gastar seu tempo e aí você acaba não se enquadrando naquilo ali e tal, tudo mais, né? Sim, total. Então acho que isso aí é interessante também, ter noção, assim, né? Tipo, o que eu quero, será que isso aqui que eu vou fazer vai valer a pena, vai conseguir, né, me levar aqui de um ponto A para um ponto B. Porque no final não é a quantidade, mas é a qualidade. Essa é a importância do filme, para você focar naquilo e vou me dedicar porque vou fazer isso acontecer. Sim. Você nem precisa participar de muitas coisas, assim, mas as coisas que servem para você, eu acho que isso que é interessante. Caramba. Pô, muito top. Acho que muitas dicas valiosas, assim, para quem pensa em criar uma startup e tudo mais, gente. E aí, Matheus, uma pergunta, assim, caminhando para a reta final já do nosso papo aqui, que está sendo muito bom. E eu acho que, cara, abre muita mente, né? Porque às vezes a gente acha que deve fazer mais do que realmente tem que fazer. Assim, às vezes é mais foco, né? Sim. E, cara, mas falando para o pessoal que é ou de biologia ou está aqui em ADM, outro curso, mas que pensa em atuar em biotech, uma dúvida que eu acho que é muito recorrente é, cara,
como desmistificar isso, no sentido assim de vender e apresentar isso para as pessoas, para o mercado. Porque às vezes, por exemplo, você está falando de uma proteína recombinante e a pessoa nem sabe o que é isso, né? Cara, como que você lidou com esses desafios? Como que a Gene tem lidado? Assim, vocês têm alguma dica nesse sentido? Como que tem sido o processo? Cara, para falar para as pessoas, né, sobre a Genijebá, eu nem tenho mais falado de proteína recombinante porque, cara, ninguém é sabe. grego, né? Pô, nem faz muito sentido eu falar porque eu vou ter que falar e sempre explicar o que é. Então, Sim. pô, não faz sentido eu falar, né? Sim. Aí eu falo mais do que de fato a gente vai gerar lá no produto final. Eu falo, por exemplo, a gente está fazendo um medicamento biológico para tratar uma doença veterinária causada por um vírus, sabe? Então, a gente está desenvolvendo biomoléculas para composição de testes diagnósticos, vacinas e biofármacos, por exemplo, né? Então, eu falo de uma forma que, pelo menos, assim, um maior número de pessoas consigam entender. Perfeito. Assim, né? Pode ser que, sei lá, biomolécula ainda seja um termo que não seja tão trivial, né? Não seja tão cotidiano, mas eu acho que bastante gente tem entendido, assim, quando eu falo dessa forma, né? E uma coisa que você tinha perguntado lá no começo, é que daí eu comecei a falar, né? E começa a desenrolar, né? Mas você tinha falado do nome, Genijebá. Vocês tinham perguntado. Total. A gente deixou pro final para curiosidade. E Genijebá, o nome Ebá, ela é uma deusa da cultura indígena dos Dessanas. Caramba. Que eles acreditam, né, que essa divindade, ela é uma divindade criadora de todo o universo. Então, quem teve a ideia desse nome foi a Luciane. Ela teve mais contato com a cultura indígena. Ela é natural de Rondônia. Caramba. Então, ela já teve mais contato, tem maior conhecimento, e a gente deu esse nome para homenagear, né, a cultura indígena, porque está muito ligado com o que a gente, com o propósito que a gente nasce, né? A gente nasce, aquela história que eu te falei, tipo, aqui o Brasil tem muitas pesquisas, mas acaba saindo pouco ainda das universidades, dos centros de pesquisa, dos institutos de pesquisa, e aí a gente é uma empresa que é essencialmente brasileira e a gente quer levar, né, ciência estar ao alcance, né, do que a gente produz, chegar na sociedade, né, que se a gente for pensar é quem financia toda essa pesquisa, então é quem deve se beneficiar de empresas que surgem de universidades, centros de pesquisa, né? Então, se você está na universidade, por exemplo, está na USP e você vai criar uma startup e você depois você vai gerar empregos, você vai gerar impostos e você vai gerar valor, um produto que, se ele for acessível para a sociedade, que é quem te financiou para conseguir ter aquele conhecimento e a oportunidade de que participou da sua formação até você chegar, né, nesse ponto de poder oferecer esse retorno, acho que se a sociedade, né, quanto mais acessível for a sua solução, eu acho que é muito interessante por conta disso, né? Fecha Você movimenta a economia, muito louco isso. Como que uma empresa pode impactar a sociedade ativamente, né? Tipo, eu acho que é um assunto que, às vezes, quando a gente está na graduação ou até mesmo fora, a gente fica meio descolado disso, né? Dessa realidade. Eu acho muito legal, cara. E outra coisa, tipo, muito legal o seu depoimento. E eu fico pensando assim, você entrou na faculdade com quantos anos? Eu entrei com 18 para 19. Bizarro. Um molequinho, né? Meu Deus, e você foi morar fora de casa mesmo? Fui morar fora. Então, cara, e você teve que se virar, aprender tanta coisa. Qual que é a dica que o Matheus de hoje voltaria lá pro passado e falaria pro Matheus de 18, 19 anos? Cara, eu acho que eu falaria pra... assim... se entrar de cabeça ao máximo em qualquer coisa que você for fazer, sabe? E aí, eu acho que a partir daí começam a aparecer oportunidades, porque
assim, por exemplo, tem disciplinas durante a faculdade que você, isso aí não vou usar e tal. Mas acho que é interessante você se esforçar o máximo que você puder para qualquer coisa, justamente porque você não sabe, né, o que você depois vai precisar ou não. Então, eu acho que isso é bastante importante, né? E também falaria para eu ser um pouco mais organizado, né? Mas eu falaria para o Matheus de hoje também. Então, estou tentando ainda melhorar nisso. Justo. Mas são dicas, assim, que eu acho válidas. Total, cara. Assim, eu, quando estava no ensino médio, eu achei que eu quisesse ser perito criminal da Polícia Federal. Caramba. Aí eu pensei em fazer um curso de graduação para poder fazer o concurso, né? Aí eu tinha pensado bem no início, assim, em veterinária, porque eu tinha aulas lá de biologia que eu gostava de bicho lá, de aulas de bicho, né, eu gostava. Insetos, invertebrados. Nossa, legal. Eu gostava disso, sabe? Aí teve uma aula de geografia de um professor que acho que ficou na minha escola tipo, uns 2 meses. Ele tretou com os donos da escola e foi embora. Mas esse cara deu uma aula que foi o que fez eu ir para a parte de biotecnologia. Nossa, cara, que animal. muito engraçado, né? Nossa. E aí, tipo, é engraçado a gente pensar porque cada coisinha assim muda tudo, né, pra frente. Tipo, sei lá, se esse cara não tivesse dado essa aula, provavelmente não existiria nada de GenGBA, de nada, porque eu provavelmente não teria feito biotech, não teria tido, né, essa ideia, não teria nem conhecido as pessoas que eu conheço hoje, ou seja, é muito engraçado isso, né? Se a gente pensar qualquer coisa mísera uma agulha fora do lugar que mude ali de você a sei lá, 7 anos, cara, isso daí vai tipo, mudar tudo pra frente. 1h30, né, a aula dele que Sim. Caramba. impactou isso até hoje, bizarro. Cara, que legal, Matheus. Nossa, assim, cara, muito legal. O papo foi muito bom. Acho que assim, a gente conseguiu passar desde trajetória pessoal até um pouco da startup, falando mais especificamente em biotech. E agora entrando também nessa parte de financiamentos, onde a galera pode estar buscando, né? E para finalizar, a gente sempre faz uma pergunta que é para quebrar um pouco o clima, fugir desse tema mais profissional da coisa, do empreendedorismo, da inovação. Cara, sobre hobby, o que você gosta de fazer assim quando você não tá na GenGBA ou quando você não tá no mestrado? O que você gosta de fazer? Que às vezes distrai a mente na correria, como é que é? Cara, eu gosto de jogar tênis de mesa. Nossa, forte. Mano, eu só jogava tênis de mesa no ensino médio, tênis de mesa e truco, era isso. Que nostalgia. Eu treino assim, cara, faz uns meses que eu tô fora. O pessoal me vê até, me cobra e tudo mais. Eu acabei, por conta da rotina do mestrado, eu acabei conseguindo ficar menos assim. E aí teve um período que eu fui ali para Santos, daí eu fiquei fora assim um tempo e tô para voltar, né? Mas eu tipo treinava bastante, sabe? Treinava assim. Já chegou a disputar? Eu já cheguei. Eu disputei ano passado em dezembro. Eu disputei o Campeonato Brasileiro, que teve em São Paulo. Caramba. Foi a primeira vez que eu me inscrevi, assim, pra coisa nacional. Aí você tem que, tipo, se inscrever lá na CBTM, Caramba, que é que legal, velho. Tipo a CBF, só que tem de mim. Aí você se inscreve, aí você entra na última categoria. Joguei um jogo, fui eliminado, mas foi bom. Cara, Nossa, que experiência. Nossa, eu fiquei muito bravo. Eu peguei, tipo... é que não cabe muito falar, assim, em detalhes, né? Mas... eu tenho um estilo que eu jogo de pino, e aí eu peguei um adversário que também joga de pino e tive muita dificuldade e perdi, assim. O pessoal tava botando fé que eu ia passar mais longe, mas acabou não dando nesse dia. E aí, campeonatos não oficiais, eu disputei acho que 3 campeonatos. 2 ano passado, um em São Paulo, outro em Matão. E um outro aqui em Ribeirão Preto, que teve recentemente. Acho que foi o que eu fui melhor. Eu não estava treinando, achei que eu fosse tipo, apanhar muito, mas eu só perdi 2 jogos no campeonato pros 2 caras que foram pra final. Caraca, velho. E foi jogo de tipo, nossa, pegada. E é um hobby, né? Tipo,
Hobby. Mano, muito louco isso. Muito E olha legal. onde seu hobby te levou. Esse ano tem que ir pro brasileiro de novo, né? Não, velho, é um hobby. Eu acho que. Eu tô pensando em ir. Legal, boa. Vai boa. ser. Cara, acho que vai ser em Florianópolis esse ano. Nossa, nem sei se eu vou conseguir, cara. É um hobby que gasta muito dinheiro, muito difícil, cara. Hobby caro, velho. Mano, Nossa, que cara. legal. Gasta muito cara. em, raquete, vixe, Nossa, borracha. nem imagino, mas- vixe, gasta muito. Aí eu vou em quase nada de campeonato assim, né? Pô, os meninos que são mais novinhos, assim, que eles querem chegar a ser profissionais e tal, pô, eles vão para campeonato todo mês e viagens, né? E treinam bastante também, várias horas por dia. E é bem legal. Cara, nesse Campeonato Brasileiro eu vi... bom, em relação a tênis de mesa, aqui são poucos conhecidos, né? Não é tipo como você vê jogadores de futebol que Sim. são muito conhecidos, vai. Mas eu vi, tipo, pessoal, assim, tipo, bem top, assim, do Brasil. Tipo, os pessoal da seleção. Nossa, E, legal, ó, eu cara. arrisco Esse pessoal a é bem dizer... legal. Aham. Eu arrisco a dizer que tênis de mesa é o esporte que eu mais gosto de acompanhar nas Olimpíadas. Sério? Eu gosto muito. Cara, legal. Tem as eu partidas adoro. insanas, né? Tipo Eu, assim, eu nossa, curto demais, vai ficar cara, muito rápido. demais. Cê é louco. Eu fico até feliz de ouvir. Você pensou um pessoal da hora, cara, que legal. Você tem a oportunidade de jogar, Véi, com esse pessoal aí, ó, um campeonato em São Paulo. É que, tipo, pra você jogar com o tênis de mesa, acho que não, todo esporte, né? Que você pegue profissionais e amadores, a discrepância é muito grande. Então, se Sim. o você. cara faz imagino. todo dia, né? Se você for jogar com. Tipo, nem tem graça, sabe? Se você for jogar com um cara desses, você nem consegue, assim. Você consegue, tipo, treinar, bater bola com Sim. eles e tudo mais, né? Mas jogar realmente é complicado. Mas. Sei lá, jogador de futebol. Se você pegar um jogador de futebol que você acha muito ruim no seu time e levar ele pra jogar lá no só pelada, cara, você não consegue ver o cara. de Você nem fato. acha ele, velho. Tipo, o jogador de futebol profissional que é muito ruim para os profissionais, ele é, tipo, muito, muito elevado, assim, para qualquer amador. Então, no tênis de mesa acontece isso também, né? Até profissionais de tênis de mesa contra pessoal mais avançadão, assim, é complicado. Mas eu joguei com um menino, ele tinha 15 anos, foi no passado, Caraca. porque eu dei azar, né? Eu peguei o grupo com... eu tinha, sei lá, um mês e pouco de tênis de mesa, aí eu peguei um grupo com esse menino que era da seleção brasileira, Só isso, né? Aí, Ai, o outro Deus. da minha chave era o professor que dava aula, tipo, um moleque que ele tá para ser profissional, mas ele Caramba. tipo, mas na verdade ele ajudava mais, né? Mas ele dava aula pra gente também. E ele já foi pra Portugal, ele tá tipo, pra ser profissional, assim, ele tá com acho que 19 anos. E eu peguei ele no grupo também, mas, tipo, aí foi, né? E peguei um cara também experiente, enfim, né? Tomei pau, mas foi legal. Valeu a E batalha. é bom, cara. E eu adoro, tipo, ver esses jogos a nível profissional, ao vivo, assim, cara, é legal. Pra quem gosta, né? O tênis de mesa acaba sendo muito esporte, assim, pra quem gosta, não é tão abrangente quanto futebol, basquete, Sim. esses esportes, acho que tênis, né, que acabam atingindo mais pessoas. Acho que os esportes coletivos atingem mais audiência, Sim, né? sim, Que total. vôlei, futebol, basquete. Eu me Total. identifiquei muito com você, ó. O meu hobby é batalha de rima. E, tipo assim, que legal. gosto muito, participo desde os 15 anos. E eu passei na USP, né, com 18. E na pandemia eu fiquei parado. Aí eu fui voltar ano passado, que eu fui pra várias cidades. Eu fui ganhando um pouquinho ali, um pouquinho aqui. E eu acabei ganhando essa oportunidade de ir pro regional. Como funciona? O regional se representa uma cidade. Aí você pega depois uma região, as regiões de São Paulo, que aí tem o leste aqui de São Paulo, 016, aí tem o 012, Vale do Paraíba, 019, região de Campinas. Aí, tipo assim, vamos supor, eu fui representar Lorena, né? Aí vai o MC de Lorena contra o MC de Santos, ali no litoral, entendeu? Aí, tipo assim, eu acabei chegando lá, representando Lorena, só que eu perdi, né? Mas por quê? Porque eu tava muito focado na FUVEST. Então eu tive que botar prioridade na minha vida. Sim. Ou eu passo na USP,
ou eu ganho esse regional e vou Cara. pro estadual. Aí o do estadual é tipo assim, o cara do Vale do Paraíba com o cara de Campinas. Aí pra ver, vai um só de São Paulo pro nacional. Tipo, é um bagulho muito absurdo, muito difícil de ir. Ah, você É acha animal. seletiva. É, né? aí você... Até o nacional. Aí pra ir, tipo animal, assim, animal. o melhor MC de São Paulo contra o melhor MC do Rio de Janeiro, entendeu? É nesse nível. Só que eu tive que colocar prioridade, cara, e tipo, é o meu hobby, igual, tipo, eu consegui representar uma cidade, olha onde o meu hobby me levou. Eu Sim. amo fazer isso e é o que, tipo assim, às vezes eu tô triste, eu tô mal, assim, tô irritado, e eu vou lá pra batalha, é minha válvula de escape, sabe? Eu vejo, Putz, tenho certeza que o tênis de mesa é assim pra você, ir Exatamente. lá e dar um Sim. saque, é aquela válvula, aquilo que Desconta a alegra raiva, a sua né? semana, tá ligado? Que legal, cara. Cara, muito bom. E eu acho que, finalizando, né, a importância de você ter esse tipo de escape. Porque a faculdade, o estágio, as startups Tem vão que ter um consumindo. ócio. A gente precisa Sim. ter esses momentos. Matheus, muito obrigado, cara. Cara, obrigado. Obrigado pela presença. Obrigado mesmo. E muito obrigado Obrigado. você que assistiu. 10º episódio, como o Lorena falou, do TEASCast. A gente está finalizando o semestre e logo mais as aulas voltam em agosto e a gente volta com mais episódio para você. Bom, caso você ainda não siga, nos siga no nosso Instagram para acompanhar. Lá a gente posta todos os eventos, palestra, visita técnica que a gente faz em empresa que você pode ir. Então tudo que a gente organiza está no nosso Instagram, @TeiasUSP. Segue a gente lá e se inscreve no canal para ficar sempre sabendo dos TEASCast. Valeu, gente! Não esquece de ativar o sininho, hein? Isso!